Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, nós vamos ler os versículos de 25 até o versículo de número 28. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. E nós vamos falar sobre liderança hoje, nesta manhã. E o título da mensagem é Liderar é Servir. Liderar é servir. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 20, versículos 25 ao verso 28. Se você não achou, diga misericórdia. Muito fácil achar, né? A palavra de Deus diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado pelo privilégio desta manhã. Obrigado por tudo que já aprendemos. Obrigado porque o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. E obrigado também, ó Deus, por mais uma porção da Tua palavra neste momento. E o desejo, ó Deus, do meu coração é que o Teu Santo Espírito esteja falando, ó Deus, em cada vida. Supra, Senhor, a nossa necessidade espiritual. Que saiamos daqui, ó Deus, a melhores crentes, obedientes, servindo, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Usa-me com o Teu poder, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Muito bem, liderar é servir. Parece contraditório, não é? Mas, se observarmos o princípio de todas as coisas, Deus colocou o homem nesta terra para liderar. E nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. Então isso quer dizer que faz parte da natureza humana a tendência natural de liderança. Quem tem mais de um filho em casa, pode observar isso. Onde um quer liderar sobre o outro. Não é assim? E dependendo do caso, o final é briga. Porque ninguém quer ceder. Aí já está a nossa posição de liderança. Desde criancinhas já tem a natureza de liderança. Nós podemos perceber também que muitos filhos procuram liderar os pais, exigindo que se faça do jeito que eles querem. E eles têm os meios deles, não é? Eles fazem birra, eles fazem um drama, eles fazem um teatro para que consigam liderar sobre os pais. Nós temos algumas mulheres, vou colocar algumas mulheres, que querem também liderar o seu lar. Elas querem estar diante de tudo, tendo poder nas mãos. Mulheres também querem fazer isso. Ainda mais na sociedade em que nós vivemos, que está, não é,
colocando a mulher num poder de liderança. E olha só, não é a sociedade que está colocando a mulher num poder de liderança, não, mas a própria mulher está se destacando. Você pode perceber que nas universidades o maior número de alunos são mulheres. Elas estão indo à frente. Os homens não estão fazendo, o que elas vão fazer? Elas vão agir. As mulheres querem a liderança, mas já é natural do ser humano. Quando Deus fala do homem, está referindo-se também à mulher. E a maioria dos homens lidera porque são responsáveis. Assume, não é? Esse compromisso de liderança. E outros lideram porque estão sob um orgulho descontrolado e acabam por fazer da forma errada. E tem também aqueles homens que não lideram, colocando em risco toda a sua família. Então, liderar não é mandar, fazer das pessoas seus súditos, impor ou fazer das suas ideias e planos leis para serem seguidas e obedecidas. Isso não é liderar. Liderar não é buscar ser o centro das atenções, achando-se ser o único capaz de realizar todas as coisas. Tem pessoas que estão numa posição onde elas pensam o seguinte: se eu não estiver aqui, nada vai funcionar. Se eu não estiver aqui para fazer, ninguém consegue fazer. Isso não é liderar. Certa vez eu ouvi uma frase que é muito verdadeira: líder é aquele que forma outros líderes. Líder é aquele que passa a ideia. Líder é aquele que ensina como fazer, porque ele não é insubstituível. E ele não vai estar aqui para sempre. Então o líder, o verdadeiro líder, é aquele capaz de formar outros líderes. Esse é o verdadeiro líder. Liderar não é usar do seu talento para se promover. Jesus, ele descreveu a liderança sob uma nova perspectiva. Ao invés de utilizarmos as pessoas, nós é que devemos servi-las. Essa é a ideia de Jesus. Ao invés de colocar pessoas sob nosso poderio, nós é que devemos servi-las. Nós é que devemos colocar à disposição delas para ser um instrumento de bênção na vida delas. Para dizer para elas: o que você necessita? Onde posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Isso é liderança. Então a missão de Jesus era servir os outros e dar a sua vida por eles. Da mesma forma, se nós queremos ser ouvidos ou seguidos, precisamos servir. Entender que o meio mais fácil de liderar é servindo. Esse é o meio mais fácil de liderarmos. Imagina um lar onde todos desejam servir, uma empresa onde todos querem servir, uma igreja onde todos servem. Então liderar passará a ser uma honra e não um fardo. Nesta manhã, destacaremos apenas duas atitudes que precisamos desenvolver para sermos líderes capazes e prósperos. Em primeiro lugar, liderar é trazer as pessoas para junto de si. O versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si. A atitude de Jesus em chamar os discípulos para perto dele foi a demonstração de interesse por eles. Jesus, ele poderia ter designado um mensageiro para que falasse por ele, e até mesmo porque desejava uma posição. O contexto aqui está falando disso. Eles estavam querendo saber quem que era o maior, quem que ia estar do lado de Jesus, quem ia ter mais responsabilidade, mais poderio. Mas não foi assim que ele fez. Jesus ensinou que a pessoa com maior poder de liderança é aquela que serve a todos. Esta é a que tem mais poder de liderança. E para servir a todos, é necessário estar no meio de todos. E diante da posição de liderar, servindo a todos, cabe entender que todos são igualmente importantes, e não somente aqueles que estão se destacando. O maior erro em liderar se dá quando o líder só consegue enxergar aqueles que têm algo para oferecer.
No contexto humano, parece lógico, não é? Eu vou atrás de quem quer. Eu vou atrás daqueles que têm capacidade. Mas o liderar, na verdade, não é isso. Não é olhar somente para aqueles que têm algo a oferecer. Sabe por quê? Porque acaba sobrecarregando alguns e desanimando muitos. Se nós compreendemos que todas as pessoas são capazes, que nós precisamos dar a devida importância a todos, nós vamos liderar de uma forma justa, de uma forma consciente, onde todos irão abraçar a causa. Todos. Agora, trazer pessoas para junto de si exige algumas atitudes, sendo a primeira delas a humildade. Você não vai conseguir trazer pessoas para junto de si com arrogância. Você vai separar as pessoas. Você precisa de humildade. O versículo 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, ele tinha toda a autoridade para apenas ficar dando ordens para seus seguidores. Mas, ao invés disso, ele fazia o que precisava ser feito com toda a humildade. A humildade de Jesus sobressai o entendimento do conceito humano. Pois o mundo ensina que para aqueles que têm uma posição, o grande passo para o fracasso está em se rebaixar diante dos seus liderados. Se você se rebaixar, eles irão subir em cima de você. Se você não tiver pulso firme, eles vão te dominar. Isso é para os orgulhosos, não é para os humildes. Ser humilde é ter um comportamento autêntico, livre de arrogância ou pretensão. Cuidado com a arrogância e com a pretensão. Ela não vai fazer de você um líder, mas ela vai fazer de você uma pessoa intragável, que as pessoas não vão querer te encarar e muito menos estar do seu lado. A arrogância e a prepotência não faz parte de um líder em potencial. O líder humilde, ele não se ilude sobre quem ele realmente é, sabendo que veio ao mundo sem nada e que partirá sem nada. Esse é o líder verdadeiro. Para o crítico inglês John Ruskin, os homens realmente grandes possuem o curioso sentimento de que a grandeza não está neles, mas passa por eles. A grandeza não está neles, mas passa por eles. Por isso são humildes. Não estão cheios de si. Não. Eles estão cheios de capacidade para liderar. Mas esta capacidade não lhes sobe à mente. Não os deixa orgulhosos. Eu conheço vários líderes em potencial que se destacam pelo fato de serem humildes. Semanas atrás, eu fui em Anápolis fazer uma visita. E alguém nos recebeu na sua casa para um almoço. E esta pessoa, ele tem um cargo elevadíssimo. Ele é pastor e ele tem um cargo elevadíssimo diante do seu ministério, como um coordenador geral. E ele também tem uma posição elevadíssima dentro de uma universidade. Só que conversando com aquele senhor, ele parece ser uma pessoa, ele é uma pessoa comum, mas ele não demonstra o que ele é. Não existe arrogância, não existe prepotência pelo que ele sabe, pelo que ele faz, pela capacidade que ele tem nas mãos. Não existe. Ali está um verdadeiro líder. Ali está alguém que vai sobressair sempre. Por quê? Porque Deus estará honrando. Ele está numa posição de servo. E Deus o honra. E Deus o abençoa. Filipenses 2:3 diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por o quê? Leia lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Aqui está o segredo. Se eu quero liderar com humildade, eu preciso considerar o meu próximo superior a mim. Eu preciso honrá-lo.
Eu preciso ver as suas qualidades. Eu preciso enxergar o seu potencial. Se desejarmos ter uma boa liderança na nossa casa, com os nossos familiares, no trabalho, na igreja, ou em qualquer outro lugar, precisamos ser capazes de dizer: eu não sei. O que você acha? Me desculpe. Me perdoe. Eu estava enganado. Olha, você se saiu muito melhor do que eu seria capaz. O verdadeiro líder, ele está disposto a se humilhar. O verdadeiro líder está disposto a se colocar numa posição de que ele não é o sabedor de todas as coisas. Ele não é aquele que tem o conhecimento de tudo. E que algo não vai funcionar sem ele. Não, o verdadeiro líder não age dessa forma. Ele está sempre aprendendo. E ele olha para todas as pessoas como aqueles que podem lhe ensinar alguma coisa. Esse é o verdadeiro líder. Se existir um sentimento verdadeiro diante destas expressões, com certeza estará liderando com humildade. E quando se lidera com humildade, as pessoas têm prazer em estar ao seu lado e passam a servi-la. Agora, outra atitude necessária para trazer pessoas para junto de si é o respeito. Algo que muito nos falta nos dias de hoje. Eu imagino Jesus sendo muito gentil e amoroso para com os discípulos, agindo como um verdadeiro pai. A melhor definição para respeito é tratar as pessoas com a devida importância. Se dentro da nossa casa nós tratamos a nossa família com respeito, desde o cônjuge até os filhos, com certeza seremos ouvidos e atendidos, pois eles compreendem que nós desejamos o bem deles. Tudo por causa do respeito. Liderar não pode ser com mão de ferro, pois irá faltar o respeito. E nem com muita liberdade, sendo sempre o bonzinho, porque também faltará o respeito. Liderar com respeito é liderar com amor. E o amor é uma escolha. A disposição de ajudar os outros e procurar o seu bem maior, independente de eles o terem conquistado ou ganho. O respeito, ele precisa ser concedido de forma a tratar todas as pessoas como importantes, mesmo quando se comportam mal ou não fazem por merecer. Às vezes nós subimos no pedestal, não é? Porque alguém falhou para conosco. Aí nós a desrespeitamos. Nós falamos de qualquer forma. Nós agimos de qualquer forma. Então faltou o respeito. Então respeitar é tratar as pessoas independente da situação. Se estão te agradando ou não. Se estão fazendo o certo ou se estão fazendo o errado. Porque é a maneira de nós ensinarmos as pessoas como realmente agradar a Deus, através do respeito. Se desejarmos liderar com respeito, precisamos entender que posições e títulos não significam absolutamente nada. São apenas adornos, não representam a substância de uma pessoa. Infelizmente, pessoas estão desrespeitando por causa de títulos. Eu sou líder, eu sou o chefe, eu sou o fulano de tal, eu fiz isso, aquilo outro. Olha, isso não vai representar a substância de uma pessoa. Mas o respeito, sim. O respeito alcança o coração das pessoas. Mas títulos são apenas adornos. Ser humilde e respeitoso atrairá pessoas para junto de nós, as quais teremos o privilégio de servi-las. Servindo-as, estarão sempre conosco. Em segundo lugar, outra atitude que nós precisamos desenvolver para sermos líderes capazes e prósperos é que liderar é preservar a honestidade. O versículo 26 diz: não será assim entre vós. Aqui Jesus ele poderia simplesmente ter se calado ou falado qualquer outra coisa para os discípulos que estavam indignados contra Tiago e João, não é, por desejarem ocupar a posição mais elevada.
Então a honestidade de Jesus fez com que todos compreendessem perfeitamente quais eram os planos de Deus para a vida do ser humano. A honestidade de Jesus mostrou a eles que não existia nenhum favoritismo para com o outro. E a honestidade de Jesus provou para os discípulos que ele estava ali para servi-los. Esta era a honestidade de Jesus. Então o verdadeiro sentido da palavra honestidade é não tentar enganar ninguém. Não tentar enganar ninguém. Romanos 12:17 diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Certamente nós iremos, em um momento ou outro, nos deparar com situações que nos levarão a decidirmos por sermos honestos ou não. E o segredo para a nossa honestidade está em 2 Coríntios 8:21, que diz o seguinte: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, em primeiro lugar, nós devemos ser honestos para com Deus. Roy Smith, ele disse o seguinte: nenhum homem é honesto até que seja honesto para com Deus. Nenhum homem é honesto até que seja honesto para com Deus. Precisamos compreender que quem nos faz líderes é o próprio Deus. O mínimo que Ele requer de nós é a nossa honestidade. E lá em Lucas 16:10 diz que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Nós usamos muito esse texto para falar de finanças, não é? Só que esse ser fiel no mínimo, ser fiel no muito, está relacionado a todas as coisas. Está relacionado a todo o comportamento do ser humano. Está relacionado à nossa vida em si. Fiel diante de tudo. Se eu sou fiel nos detalhes, eu vou conseguir ser fiel nas coisas complexas. Mas se eu não sou fiel nos detalhes, não tem como. Nós não podemos dizer para Deus que nós somos honestos a Ele, se nós não estamos dando valor às pequenas coisas. E a pergunta é: estou sendo honesto para com o meu Deus? Honestidade para com Ele quer dizer fidelidade. E essa fidelidade é um reconhecimento de que Deus tem proporcionado a nós todos os meios para adorá-lo, servi-lo e sermos um instrumento de ajuda para que a obra continue. Então eu faço a pergunta novamente. E eu quero que você pense: estou sendo honesto para com meu Deus? Em segundo lugar, nós precisamos ser honestos para com os homens. 2 Coríntios 8:21, que nós lemos, diz que nós precisamos zelar do que é honesto diante dos homens. Conta-se que certo pastor, ele embarcou num ônibus, pagou a passagem, mas depois ele percebeu que recebera troco a mais. Virando-se para o cobrador, disse-lhe: você por engano me deu troco a mais? E o cobrador, com um sorriso irônico, respondeu para ele: pastor, já foi falando logo o título, pastor, eu não fiz por engano, não foi engano. A verdade é que eu estive na sua igreja e ouvi seu belo sermão sobre honestidade. Eu só queria fazer um teste com o senhor. Irmão, isso aqui é muito real nas nossas vidas. Às vezes nós não conhecemos as pessoas, mas as pessoas nos conhecem. E sabe qual que é algo mais elevado ainda? Talvez as pessoas não nos conhecem, mas Deus nos conhece. Ele sabe se nós somos honestos ou não. Ele sabe se nós estamos agindo com boa fé ou não. Ele sabe. Não conseguimos esconder nada de Deus. Quando nós decidimos ser honestos, nós recebemos de Deus toda a força possível para não nos corrompermos. E Deus também nos livra de muitas coisas que nós poderíamos nos corromper. Isso fará com que sejamos líderes em excelência, tendo consciência de que a nossa honestidade beneficiará todos aqueles que nós estamos servindo, e nós seremos recompensados pelo próprio Deus. Agora, analisemos a nossa honestidade dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Infelizmente, os cônjuges estão perdendo o respeito entre si quando deixam de serem honestos um para com o outro.
E a desonestidade se dá quando há mentiras, quando se esconde alguma coisa do cônjuge, quando vive uma vida independente do outro, quando há disputas dentro do lar, quando procuram comprar com presentes ou dinheiro para ser beneficiado em alguma coisa. Já viu isso? Tem muito, não é? Quando só contemplam o seu interesse, não se importando com o bem da família, quando só quer ser servido e não faz esforço para servir, quando se beneficia um filho mais que o outro, quando se tira a autoridade do cônjuge diante dos filhos. Olha, isso não é liderança, mas é desonestidade. Isso não vai abençoar. Ser honesto é pensar primeiro neles, depois em nós. É manter-se sempre pronto para abençoar, independente se o relacionamento está indo bem ou não. Eu preciso decidir, quero ser uma bênção. Isso é ser honesto. Eu vou sofrer, eu vou perder para o bem do próximo. Isso é ser honesto. Aí você pensa, não, pastor, isso não é ser honesto, é ser bobo. Diante dos planos de Deus, não. Diante da lógica espiritual, não. Porque o líder, ele precisa servir. Ele não está para ser servido. Então, dentro da nossa casa, ou onde estivermos, precisamos levar conosco a honestidade. Eu penso o seguinte: nós estamos em tempos em que o ser humano vai ser avaliado diante de grandes empresas, diante de grandes oportunidades de emprego, de negócios. Ele vai ser avaliado pela honestidade, porque faltam homens honestos nos dias de hoje. E aquele que tem a habilidade de ser honesto, ele vai se dar muito bem nesta vida, porque Deus irá honrá-lo. E concluindo, Jesus disse como deve ser um líder, e a resposta é: aquele que serve todas as pessoas. Assim deve ser um líder. Aquele que serve todas as pessoas. Como? Trazendo-as para junto de si, através da humildade, do respeito, e sendo honesto para com Deus e também para com as pessoas. Quando lidero através do servir, passo a exercer uma liderança saudável e produtiva, onde somente Deus receberá a glória. Isso é liderar. Liderar é servir. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar neste momento, por favor.